Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Pode se assentar um pouquinho. Quero pedir para você ficar apercebido a respeito da palavra. Eu creio que Deus... Obrigado, meninas. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu creio que Deus tem muita coisa para nós, como família. E nós realmente precisamos estar com o nosso coração abertos e desejosos de não só de aprender, mas de praticar. Porque a palavra ela funciona sempre. Mas porque alguns recolhem e outros aí pensam assim, não colhi. Talvez porque todos ouvimos, mas nem todos praticamos. Então a importância da prática da palavra. Amém? Quando o pastor me chamou para ministrar, eu estava pensando, ele me pediu um tema. E o que subiu ao meu coração seria um check-up da família. Quem já fez check-up na área da saúde? Né? Assim, geralmente uma vez por ano, a cada 6 meses, depende de cada pessoa. Tem gente que fala assim, eu não faço. Só vou para o médico quando eu estou realmente morrendo. Mas, de alguma forma, você vai ter que um dia ir ao médico. E naquele dia que você for, vai ter um check-up lá, né? Geralmente a pessoa que vai ao médico, ainda que ela esteja passando mal por alguma coisa, o médico faz um check-upzinho, nem que seja o breve, né? Exame de sangue, fezes, urina, o básico, né? Para saber ali se a pessoa tem diabetes, alguma coisa, o médico faz, ainda que não seja algo profundo. Então, nós vamos fazer um check-up na nossa família. E para que serve um check-up, né? Nós vamos até lá e pedimos para o médico, eu queria fazer um check-up aí, porque já faz uns anos que eu não faço exame. Ele vai pedir alguma série de exames. Ele vai ver nesses exames se está faltando alguma coisa, se está com déficit em alguma área na nossa saúde. E ele vai te passar ou uma receita, ou um remédio, ou uma dieta. Ele vai acrescentar aquilo que estava faltando, não é assim? No natural é assim. No espiritual não é muito diferente. Nós vamos fazer o quê? A palavra vai vir ao nosso coração. Nós vamos examinar à luz da palavra a nossa vida. E cada um vai examinar a sua vida. Amém, irmãos? Seu esposo não está aqui, você não vai examinar a vida do seu esposo. Você vai examinar a sua vida. Amém? Sua esposa não está aqui, você não vai examinar a sua esposa. Você vai examinar a sua vida. Você vai dizer, mas nós dois somos um. Verdade. Mas nesse momento, você está recebendo a palavra. Amém? Pois você pode até indicar, amor, ouve lá a ministração e aí Deus vai falar com ele também. Tá bom? Ou com ela. Mas esse check-up, nós vamos ouvir a palavra e examinar a nós mesmos. E nós vamos olhar aonde nós estamos acertando, aonde nós estamos errando, aonde a gente está com um déficit de algum tipo de vitamina. E você sabe que a palavra ela é alimento, é ela que traz todas as vitaminas que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Então, se você precisa de alguma saúde financeira, vai ter aqui. Se você precisa de saúde mesmo para o seu corpo, vai ter aqui. Se você precisa de saúde na área da família, também vai ter aqui. Todas as vitaminas que um cristão ele precisa, ou um ser humano, na verdade, estão aqui. Então, tudo que nós precisamos está na palavra. Amém? Então, a gente vai fazer um check-up. Então, a cada quinta-feira, nós vamos analisar algumas áreas da nossa vida. Não vai ser tudo de uma vez. E também a gente vai conseguir colocar tudo de uma vez em ordem. Fique tranquilo. Mas, quando a luz chega, as trevas saem. E aí a gente aprende e a gente começa a praticar. E o que faz? Quando a gente começa a praticar algo, a gente começa a melhorar naquilo. Não é assim? A gente faz uma vez, não faz tão perfeito, faz a segunda vez, já melhorou, faz a terceira, faz a quarta. Quando nós fizemos a nona vez, a 11ª, a gente já está craque. Mas algum momento nós temos que começar aquilo. Amém? Então não pense que nada é difícil. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim, e o Espírito Santo nos ajuda em tudo. A única coisa que nós precisamos é pedir, Espírito Santo, eu preciso de ajuda nessa área. Essa área aqui eu não estou bem. Eu preciso ser sincero com Deus, porque Deus ama a sinceridade, e pedir a ajuda dele. Amém? Então, todas as áreas da nossa vida nós podemos analisar e ter uma boa saúde na família. E quando eu falo de família, é tudo. É pai, é mãe, é filha, é nora, é genro, é sogra, é netos, é em todas as áreas. Amém? Quando se fala de família, é um geral. Ministrar para a família é um pouquinho diferente de ministrar, às vezes, em alguns determinados temas. Porque se eu falar de amor aqui, eu pego todo mundo. Porque todo mundo, em alguma área de amor, a gente falha, né? Assim, não importa a idade, do pequeno ao maior, falou de amor, pegou todo mundo. Mas quando fala de família, a gente tem que mesclar aí um pouquinho. Porque eu tenho casado, solteiro, viúvo, divorciado, que quer casar de novo, que não quer casar mais. A gente tem muita gente. E aí a gente precisa alcançar todos vocês. E eu também serei alcançada, amém? Então a gente precisa variar um pouquinho. Então provavelmente não vai ter uma sequência, porque eu quero
poder me mover mesmo nesse estudo, tá? Então, peço para você, se você puder não faltar, vai ser muito bom. Mas se você precisar, que você ouça nas plataformas aí, para que você possa crescer realmente como família. Deus ama a família, Deus tem projeto para as nossas famílias. Eu sei que você também já sabe disso, mas sabe, irmãos, tem uma que é nossa. E como igreja, nós temos muitas vezes falhado na nossa parte, em todas as áreas. Achamos que nós já sabemos e que Deus vai fazer tudo. E Deus não vai fazer tudo, porque Deus não quer filhos preguiçosos. Deus quer que você e eu façamos a nossa parte, porque aquilo que nos cabe, Deus não vai fazer. Deus já deixou pronto a parte dele e já nos ensinou como fazer a nossa. Agora precisamos praticar a nossa. Amém? Então, o que eu quero pedir para você... Pratique aquilo que você aprender. Amém? Glória a Deus. Tem coisas que você já sabe. Eu também. Mas tem coisas que a gente mesmo sabendo, a gente ainda não está praticando. Então, eu fui procurar no dicionário, na verdade, na internet aqui, o que é um check-up. É uma avaliação médica de rotina para identificar doenças precocemente. É checar ou é conferir. Ver qual vitamina falta e repor. Ou fazer um tratamento. Então, a gente vai estar fazendo isso durante esse mês de janeiro, e eu creio que essa iniciativa do ano vai abençoar todo o nosso ano. Porque quando nós não estamos bem na família, irmãos, pode ter certeza, todas as outras áreas vão embora junto. Porque família mexe com tudo na nossa vida. Mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso financeiro, mexe com tudo. Então, quando nós alinhamos a nossa família, eu não estou falando de perfeição. A família está em constante movimento, constante mudança. Mesmo nascendo no mesmo lar e temos a mesma educação, nós somos diferentes. Então, todos os dias vai ter mudança na nossa família. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de dedicação, melhora, de um crescimento, de uma família feliz, que vai ter desafios, mas que vai vencer juntos. Amém, irmãos? Aleluia. Que não vai parar e nem desistir no caminho. Então, nós vamos estar meditando um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse em Lucas. O primeiro texto que subiu ao meu coração para falar sobre família foi esse, Lucas 15, versículo 8 em diante. Lucas 15 vai falar de algumas coisas que foram perdidas, né? Então, vai falar do filho pródigo, vai falar da moeda, vai falar da parábola da ovelha perdida. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu disse, nós temos várias pessoas aqui, e uns estão pensando em namorar, outros já estão namorando, outros estão querendo casar, outros já estão casados, outros já estão na fase do casamento lá avançado, lá na frente. Outros ficaram viúvos, outros, né? Então, a gente tem várias pessoas. Mas eu queria começar por esse texto que diz assim, 15, versículo 8, que é a parábola da moeda perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Então, para aqueles que já estão casados, nós vamos começar um pouquinho por aí. Talvez em algum momento, nós estamos falando sobre um check-up, né? Então, talvez em algum momento da nossa caminhada, nós perdemos alguma coisa. Um valor, um princípio, né? Nós perdemos algo dentro da nossa própria casa, porque a moeda foi perdida dentro de casa. Mas quando nós perdemos algo, a gente não precisa dizer, eu perdi e agora, não tem mais jeito. Você lembra que você tem um Deus? Você lembra que o Espírito Santo está aí e que basta você pedir ajuda? Pois é, essa mulher ela não perdeu tempo. Ela entendeu que perdeu algo. Ela descobriu que havia perdido algo. E eu não sei em que áreas da sua vida ou da sua família você perdeu algo. Ou se é na emocional, ou se é financeiro, ou se é os filhos, ou se é o esposo. O que foi que você pode ter perdido dentro da sua casa? Princípios que se perderam. Tem princípios básicos, irmãos, que a gente perde, que a gente não transmite aos nossos filhos, ou a gente nem recebeu. Hoje é um princípio tão simples, dar lugar para uma pessoa mais de idade. É um princípio que você não vê mais. E quando às vezes alguém tenta fazer, a outra, não precisa, senta aí. Então, assim, é um princípio tão simples, mas é um princípio de educação, de honra. Então, quantos princípios às vezes a gente perdeu dentro do lar? No lugar de honrarmos os nossos, a gente honra os de fora. Ou a gente nem entende nada sobre honra e todo mundo tô nem aí. Tanto faz ser o pai, ser a mãe, ou ser um vizinho, ou ser um amigo. Para mim é tudo igual, eu trato da mesma forma. Não é assim.
Não é assim que a Bíblia nos ensina. A gente vai falar sobre família num parâmetro bíblico. Amém? Então, todo conceito que você conhece lá fora, se não estiver alinhado com a palavra, irmão, joga fora. Porque você vai ter que decidir. Ou você anda no parâmetro da palavra, ou você vai ter que andar no parâmetro fora dela. E fora dela não existe família. Uma hora a casa cai. Mas na palavra, a sua família vai ficar de pé. Como aquele homem que construiu a casa sobre o quê? Sobre a rocha, sobre os princípios. Então, não importa a chuva ou o vento que bate, porque bate para todo mundo. A casa permanece firmada porque tinha o quê? Pilares. O que sustenta uma parede ou uma construção, irmão, são um bom fundamento. Ou os pilares que existem lá, ou o fundamento foi construído embaixo. Então, antes de construir uma família, precisa ter fundamentos. E por isso que, às vezes, a gente pensa assim, eu sou solteiro, nem estou namorando, para que eu vou aprender sobre casais? Porque você precisa criar pilares. Fundamento dentro de você, primeiro. Se você não entender que um casamento realmente é importante e que realmente Deus se importa e que não é algo que você começa hoje e termina amanhã, quando você casar, se você não tivesse firmado na sua mente solteiro, quando você casar, primeira dificuldade, você se separa. Porque esse pilar não está forte dentro de mim e de você. Então, quando você e eu aprendemos isso antes mesmo de casar, nós não vamos errar. E a primeira dificuldade que chegar, a gente vai dizer, ei, eu venço, eu consigo, porque a palavra me diz. Porque eu vi o exemplo dos meus pais, dos meus avós, eu vi o exemplo da palavra. Eu estou fundamentado sobre um tema, sobre a família que pertence a Deus. Então, não importa o que bata, a gente permanece firmado. Amém? Então, essa mulher, ela perdeu algo, mas ela não deixou para lá. Ela foi varrer a casa e procurar atentamente. Algumas versões falam diligentemente. Então, se você e eu perdemos alguma coisa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, irmãos, tem jeito. O que você e eu precisamos? Atentar diligentemente, varrer, procurar o que foi perdido. Saber o que foi perdido em primeiro lugar. Perdi isso. Perdi princípios de honra, por exemplo. Pois é isso que eu vou resgatar na minha casa. Vou ensinar, vou viver e vou praticar primeiro. E vou depois ensinar os da minha casa também. Então, o que foi perdido, eu e você podemos procurar diligentemente, como essa mulher fez, até encontrá-la. E quando a encontrou, reúne as amigas e as vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Então, haverá alegria em nossa casa. Alegria com os nossos, com aqueles que celebram. A importância de nós termos bons amigos. Mesmo casados, você pode ter bons amigos. Porque você vai precisar um dia deles. Para celebrar suas conquistas. Porque todo mundo que conquista alguma coisa quer alguém para contar a bênção. Ou você conquista alguma coisa e fica caladinho. A gente sempre quer compartilhar com alguém. Ou com o marido, com o filho, com o vizinho, com o amigo. Com alguém. Então, a importância de ter bons amigos. Mesmo casados. Porque às vezes a gente pensa que só quando é solteiro que tem que ter amigo, né? Não, quando a gente é casado, a gente também pode ter bons amigos. Só tome cuidado com quem você, né? Seja solteiro ou casado, quem são esses amigos. Mas Deus sempre levanta pessoas, irmãos, para estar do nosso lado. Sempre levanta bons amigos, bons conselheiros, bons mestres. Se nós quisermos e seguirmos a palavra, Deus, Ele é fiel. Amém? Porque foi Ele que deixou nós mesmos para ter comunhão uns com os outros, tá bom? Então, tem solução. Se você e eu perdemos alguma coisa durante a nossa caminhada, como eu disse, uns estão começando, outros nem começaram, mas outros já estão em uma caminhada mais longa. Então, de repente, durante esse tempo, alguma coisa ficou pelo caminho. Nós vamos achar essa falha aí, ou fazer esse check-up, e nós vamos colocar de volta aquilo que estiver faltando. Tá bom? Glória a Deus. Gênesis 1, eu quero que você abra comigo lá. E nós vamos compartilhar. Porque quando a gente fala de princípios, ou quando a gente vai falar sobre começar algo, a gente tem que ir para Gênesis. Porque é o começo de tudo. Não é? Se você quiser saber sobre como começou alguma coisa, ou o princípio de alguma coisa, vá para Gênesis, porque lá é o começo de tudo no mundo. Então, o princípio de uma família começou lá, o princípio de semear e colher começou lá, o princípio do pecado começou lá também. Então, a gente precisa estudar Gênesis, amém? Então, Gênesis 1 vai falar sobre o princípio das coisas, o começo delas, mas eu quero compartilhar um texto com você. Gênesis 1, 26, pode abrir aí, por favor. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então você vê o homem, Deus formando o ser humano, né? O homem depois criou a mulher. Você conhece essa passagem, esse texto sobre a criação do homem e da mulher. Você sabe, eu sei que, né, você já foi instruído sobre isso, sobre o princípio, sobre essa família, a primeira família a ser criada. Deus criou Adão e Eva com tanto amor e carinho. Só que antes de Deus criar Adão e Eva, Deus já tinha criado a terra, não é isso? Então, já vai a dica para os solteiros. Antes de você querer casar, você pode já criar o seu ambiente. Você não precisa dizer assim, primeiro eu vou casar e depois eu construo as coisas. Fica mais fácil se a gente consegue conquistar antes, não é assim? Por exemplo, se você é solteiro e ainda não casou, e você tem o desejo de casar, não é mais fácil você já tirar essa carta agora? Porque depois que você casar, vai ficar mais difícil. Você vai ter outros objetivos, outras coisas para comprar. Então, aquilo que você já pode conquistar antes, aquilo que você pode desenvolver antes, porque você vai acelerar processos e passar o pé pela mão, como a gente diz, né? Então, assim, esse é o seu tempo de estudar. Esse é o tempo de você com coisas pessoais. Porque quando você for para o casamento, essas coisas já vão estar resolvidas na sua vida. Já vai ser mais fácil. Já vai facilitar lá na frente. Você não vai precisar deixar a sua esposa ou o seu esposo em casa para poder ir tirar a sua carta. Porque você já tem ela. Eu estou dando um exemplo, mas tem tantas coisas. Antigamente, né, há muito tempo atrás, antes de casar, as mulheres faziam enxoval, não era assim? Então, quando ela ia casar, ela já tinha tudo da casa, assim, bordado por ela, do jeito que ela queria. Se ela não quisesse bordar, ela comprava do jeito que ela queria. Então, hoje, muitas das vezes, a gente vai para o casamento sem nada. E diz, não, Deus aproveitou tudo. É verdade, porque Deus é bom e a graça nos assiste. Mas isso não quer dizer que a gente não pode planejar antes. Isso não quer dizer que a gente não pode se organizar antes para ficar mais fácil para nós mesmos. Amém? Então, você que é solteiro, você que é jovem, você que é adolescente, não precisa ter pressa para namorar e casar. Você não precisa casar cedo, você não precisa casar com pressa, né? Você tem muito tempo para investir em você, para que quando você for para um casamento, você for completa, ou você for completo. Amém? Glória a Deus. Então, Deus já tinha preparado todo o ambiente para que, quando Ele colocou o homem nesse ambiente, o homem já estivesse pleno naquela área. Porque ele teria agora que só cuidar daquilo e prosperar a partir dali. Amém? Deus deu já a matéria-prima para ele. Então, vamos continuar aqui. Eu comecei com Gênesis. Deus começa a criação, criando todas as coisas. E logo depois, Deus cria o quê? A família, não é assim? Aí eu fui para o Novo Testamento. Vai para o Novo Testamento lá, em João. Então, se Deus criou a terra, e logo depois, é porque Deus tinha um plano perfeito para ela, não é não? Porque Deus podia ter criado a terra e depois, logo em seguida, criado qualquer outra coisa. E deixasse o homem lá por último, né? Ou nem criasse o homem. Mas Deus criou a família porque tinha uma importância. Lá em João, a gente começa o livro de João falando de Jesus, né? Há um pouco aqui, Jesus chamando os discípulos. Mas no capítulo 2, vai falar um pouquinho sobre a importância, na verdade a importância não. Jesus em um casamento, transformando a água em vinho. Você conhece as bodas de Caná, alguns textos está escrito assim em cima. E aí Jesus começa aqui, a Bíblia fala lá no finalzinho do versículo, que foi um dos seus primeiros, ou seu primeiro milagre. Versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, em Gênesis, assim que Deus termina a criação, Deus já cria uma família. Aí você vai para o Novo Testamento. E logo depois que fala um pouquinho do nascimento de Jesus, algumas coisas ali, Deus vem falando que o primeiro milagre que fez foi num casamento. Eu não sei se você entendeu, mas a importância do casamento para Deus. Porque Jesus poderia ter começado os seus sinais como curas. Jesus poderia ter começado os seus sinais com ressurreição dos mortos. Mas ele se importou com uma família. O interessante é que essa família, ela tinha convidado Jesus para o casamento. Talvez aqui,
Na verdade, acredito que todos aqui convidou Jesus para o seu casamento. Já temos o Senhor. Por quê? Porque nós já temos Ele como Senhor da nossa vida. Então, Ele já está no nosso casamento. Aqueles que vão casar, você já tem o Senhor, que você já é cristão, você já tem o Senhor na sua vida, então Ele já vai estar no seu casamento. Amém? Eles convidaram Jesus para aquele casamento. E isso fez toda a diferença na vida deles. Porque se Jesus não estivesse lá, irmãos, eles iam passar pela situação sem o vinho. Mas porque Jesus estava lá, a história daquele casamento foi diferente. Não quer dizer que situações não vieram sobre aquele casamento, mas quer dizer que Jesus, porque Jesus estava lá, a história daquele casamento não foi como as histórias dos outros casamentos. Então, às vezes, a gente ouve tanta história lá fora, e a gente pensa assim, acho que o meu casamento vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa que foi o seu pai, seu avô, seu tio, sua mãe. Não traga as frustrações dos outros para a sua vida. Se você já chamou Jesus para estar lá, irmão, a sua história é diferente. Amém? Então, eles convidaram Jesus para estar lá e Jesus transformou aquela situação. Então, se tem alguma área da nossa vida que não está boa, você pode, porque Jesus já está aí. Pedir a Ele, Senhor, me ajuda a transformar essa situação. Ou transforma para mim essa situação. Porque o Espírito estava pairando sobre a face das águas, no Gênesis. Estava lá, esperando apenas um comando. E quando Deus disse, haja, o Espírito começou a agir. Haja, e o Espírito começou a fazer. Que tal você começar a dizer? Que tal você começar a usar a sua boca para abençoar o seu casamento nesse ano? Que tal você começar a dizer as mudanças que você quer na sua própria vida e na vida do seu esposo, dos seus filhos, da sua sogra, da sua nora? Que tal você e eu começar a dizer, haja alegria na minha casa, haja paz no meu lar, haja obediência dos meus filhos, haja honra sobre o meu lar. São princípios que a palavra nos ensina. Você já sabe a importância das suas palavras. Só precisa a gente praticar, não é isso? E no nosso casamento não muda. É a mesma coisa, você começa a declarar, você começa a falar, você começa a chamar a existência. Você começa a criar um ambiente para que quando os seus filhos e o seu esposo chegarem em casa, aquele ambiente já está um ambiente alegre, um ambiente de paz, um ambiente desejoso de ficar dentro de casa. Aleluia. Como eu disse lá em Gênesis, assim que Deus cria a primeira família também passa por algumas situações. Sua família já passou por algumas, as minhas também. Então, Adão e Eva, ele tem os filhos, né? Abel e Caim. Você conhece a tragédia que aconteceu, né? Um irmão assassina o outro. Então, situações acontecem na família. Mas Deus é bom. E Ele dá depois 7, né? Para Adão e Eva. O próximo filho que Adão e Eva têm. E a geração, eu estava lendo hoje, a genealogia, quando se fala de Adão, já começa falando de 7. Nem fala mais de Abel e Caim, já começa em 7. Então, você vê a bondade de Deus, o renovo de Deus, a restauração que Deus faz nas famílias. Então, eu não sei como está o seu casamento, também não quero saber, porque essa não é a minha parte. A minha parte é compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado. Amém? Então, Deus é aquele que restaura. E Deus pode restaurar qualquer área da nossa vida, se nós crermos e permanecermos fiel ao que Ele nos chama para fazer. Em João 4, volta para João. Quando eu ministro, você vai ler muito sua Bíblia, tá bom? Eu gosto que você veja na Bíblia aquilo que a Bíblia diz. Ainda que eu possa citar os textos para você, quero que você leia. João 4 vai falar de Jesus conversando com a samaritana. Mas deixa eu ver aqui, não é essa passagem não. É sim, é João 4, 43. João 4, 43 vai falar de Jesus curando a filha de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia.
O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo o filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? Os oficiais do rei disseram: Senhor, vem antes que meu filho morra. O oficial. Jesus disse: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Eu te falei sobre Gênesis, que Deus criou a família. Depois eu falei no Novo Testamento que o primeiro sinal que Jesus fez foi num casamento. E aqui o texto está dizendo que foi o segundo, a restauração de um filho. Você acha que família é importante para Deus? Você vai ver muitos textos no Novo Testamento, Jesus curando filhos, restaurando um menino que estava endemoniado. A viúva de Naim, que perdeu o filho, ele ressuscitou aquele jovem por causa da mãe. Isso nos mostra o quanto Deus se importa com a nossa família, irmãos. Com os nossos filhos, com o nosso casamento, com a nossa alegria. Deus se importa com a mim, com a sua família. E Deus não quer que nós erremos com ela. Deus não quer que você viva frustrado dentro da sua casa. Deus não quer que você viva triste, doente. Deus nos quer vivendo em plenitude, em família. É um lugar fácil de viver em família, assim, sempre vai dar tudo certo? Não, irmãos. O lugar onde você vai mais usar os frutos do Espírito é dentro da sua casa. É o melhor lugar de você andar em amor, perdão, paciência. É o seu ambiente, eu já falei isso outras vezes, é o seu ambiente de treinamento, é a sua casa. Se dentro do nosso lado nós conseguirmos andar em amor, em paciência, em bondade, pode ter certeza que lá fora, no mundo, você vai ser uma pessoa boa, você vai ter paciência com as pessoas, você vai ser maleável. Se dentro do nosso lar a gente não consegue amar, perdoar, pode ter certeza, lá fora, o primeiro que bateu, levou. Porque é dentro de casa que se revela tudo. Lá fora é só uma extensão. Os nossos filhos precisam ser treinados dentro de casa. É dentro da sua casa que você vai ter que ensinar o seu filho a dividir. Lá fora, ele vai precisar dividir o ambiente de trabalho. E se ele não sabe dividir em casa, irmãos, ele vai ter problemas lá fora. Só que em casa, tem a misericórdia e o amor da família. Tem um pai e uma mãe que contorna. Lá fora, o seu filho está sozinho. Se nós não ensinarmos dentro da nossa casa os nossos filhos a ser homens de valor, homens que honram os pais, que sabe considerar uma irmã, que sabe considerar uma mãe, lá fora, ele não vai saber considerar a sua esposa. Ele não vai saber trabalhar com uma amiga de trabalho. Ele não sabe o que é isso. Então, é dentro do lar que nós vamos treinar a nossa família. Começando por nós mesmos. Então, olha a sua importância e a minha dentro de um lar. E é por isso que o inimigo quer tanto destruir uma família. Porque se ele bagunça uma casa, ele bagunça toda uma sociedade. Se ele bagunça uma casa, ele consegue atingir esferas da sociedade. Então é importante a família para mim e para você. E importante para Deus. Porque é através da nossa família que as pessoas vão ver Jesus. É através do nosso modo de viver como pai, como mãe, como família, irmãos, que os nossos filhos vão querer servir ou não a Deus.
Porque eu, para ser igual ao meu pai? Para ser igual à minha mãe? Então é muito importante nós vivermos, de fato, um evangelho dentro da nossa casa. Para alcançar, em primeiro lugar, o primeiro id nosso, irmãos, é dentro do nosso lar. É alcançar os nossos. Mas como a gente alcança os nossos? Com a nossa procedência. Com o nosso modo de viver. Então é importante nós, como família, saber a importância dela para Deus. Para que nós venhamos valorizar e não abrir mão por qualquer coisa. Você deixaria algo em qualquer lugar? Você deixaria algo de valor jogado? Você cuida muito bem, porque tem valor para você. É importante. Dependendo do que, você ilustra, limpa, coloca no lugar bem bonito. Não é assim? E por que a gente trata a nossa família tão de qualquer jeito? Irmão, nós investimos anos da nossa vida para ser o melhor profissional. Um engenheiro, um arquiteto, médico, e faz graduação, e pós-graduação, e estágio, e não sei o quê. E quantas faculdades precisam para complementar, e viaja, e volta, e abre mão de festas, e abre mão disso, e abre mão daquilo, e investe financeiramente para uma faculdade grandemente. E na nossa família, quando tem a primeira palestra de encontro de casais, eu não preciso. Eu não vou. Estou cansado. A gente não investe naquilo que tem maior valor para nós. Quantos grandes médicos são bem-sucedidos, mas perderam a sua família? Uma vez eu ouvi uma médica falando isso. Ela falando, eu sou tão bem-sucedida, sou muito reconhecida, honrada onde eu chego. Mas os meus filhos só pensam que eu sou banco. Só me liga para pedir dinheiro. Não quer saber se eu estou bem. Esse não é o plano de Deus para nós. Nós devemos ser bem-sucedidos nas nossas áreas. E Deus quer mesmo que você seja bem-sucedido, como o irmão ministrou aqui. Quando você cresce, Deus aparece na minha vida e na sua vida. É Deus que é engrandecido. Porque a pessoa olha e vê, nossa, esse médico tem uma coisa de diferente. Que médico é esse? Ele é crente. Não, esse advogado aqui, não, alguma coisa tem. Porque o homem é bom. E ele não é bom fazendo coisa errada, ele é bom fazendo tudo certo. É porque ele é crente. Então, quando eu e você crescemos nas nossas áreas profissionais, irmãos, pode ter certeza que o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas não vale a pena crescer em uma área e perder uma outra, tão importante. Porque lá você vai deitar, feliz da vida que você salvou muitas vidas, mas que você perdeu a sua dentro de casa. Então, não perca a sua família, invista nela. Invista, dá trabalho investir na faculdade, dá trabalho investir no casamento, dá trabalho investir nas finanças, dá trabalho investir em qualquer área da nossa vida. Mas tem áreas que vale a pena. Porque não é só agora, é para a eternidade, porque também vamos prestar contas. Um dia o Senhor vai perguntar, Michele, cadê os filhos que eu te dei? Ela vai dizer, está aqui, Senhor. O que eu podia fazer por eles, eu fiz. Serva boa e fiel, sobre o muito te colocarei. Eu sei que tem decisões pessoais dos nossos filhos quando eles crescem. Mas a função de inculcar sobre ele é nossa. As escolhas deles é com eles depois. Mas a nossa parte é necessário ser feito. Nós não podemos negligenciar a nossa família. E eu não estou falando só de filhos, nós não podemos negligenciar o nosso casamento. E quantas vezes nós negligenciamos? Nós não investimos. Nós não procuramos saber como posso melhorar o meu casamento. Como eu posso melhorar a minha relação com a minha sogra? Como eu posso melhorar a minha relação com o meu sogro? Com a minha nora, meu Deus. Essa mulher me dá dor de cabeça. Nora sempre dá, né? Eu sou nora também. Mas a gente tem que procurar melhorar, irmãos. Como fazer para agradar? Tem um jeito de chegar no coração daquele que é mais difícil. Você precisa perguntar ao Senhor. Como eu chego naquele coração, Senhor? E Deus vai abrir as portas, vai abrir o caminho. Porque você quer fazer o quê? Amar. Amém? Você quer trazer essa vida para próximo de Deus. Deus se importa tanto com família. E Deus tem propósito para as nossas famílias. Em Deuteronômio 28:4, Deus diz assim, bendito é o fruto do seu ventre. Então Deus se importa comigo, mas Deus se importa com a minha geração futura. Com os meus netos, com os meus bisnetos. Com os seus também. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar um conselho aqui para o solteiro. Em Gênesis 1:2,
que fala da criação, eu coloquei aqui. Deus primeiro cria um ambiente, levanta recursos e prepara tudo para depois formar uma família. Então, você que é solteiro, faça isso primeiro. Crie um ambiente, ou se você puder comprar sua casa, se você puder investir nessa área, invista. Se não, guarde pelo menos um valor, para que quando você for casar, você não casar liso, sem dinheiro nenhum. Amém? Glória a Deus. Prepara tudo e depois você forma uma família. Não tenha pressa. Adão, quando ele foi criado, ele foi colocado no jardim. Mas aí Deus deu uma ordem para Adão. Qual foi a ordem? Quem lembra? Cultivar e guardar, não era isso? Então Adão estava o quê? Trabalhando. Deus deu a terra lá. Não, agora você vai trabalhar aí, você vai cuidar dela. Depois a Bíblia fala que Deus trouxe Adão até os animais, para que Adão desse o nome dos animais. E o nome que Adão desse, o animal ficaria. Deus não ia mudar. Então, deve ter dado trabalho colocar em nome tanto animal, né? Pois é, Adão estava trabalhando. Em nenhum momento você vê Adão dizendo, Senhor, primeiro eu vou esperar o Senhor fazer a parte que me cabe, para depois eu trabalhar para o Senhor. E às vezes quando a gente vai falar de família na igreja, ou falar sobre igreja, as pessoas pensam assim, não, primeiro eu vou cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, depois eu sirvo na obra de Deus. As pessoas largam as coisas do Senhor, o trabalho que já está às vezes fazendo, porque agora, pastor, eu preciso dar prioridade para a minha família. Mas em nenhum momento Adão falou, Senhor, primeiro eu preciso formar uma família, depois a gente vai trabalhar contigo. Adão já estava trabalhando no reino. Adão já estava produzindo no reino. E Deus disse, não é bom que ele esteja só. Adão nem sabia que estava só, a primeira vez que Deus disse. Não é bom como esteja só. Ele estava trabalhando no reino. Ele não deixou as coisas do reino para se dedicar à sua família. Ele se dedicou às coisas do reino e por causa da dedicação ao reino, Deus produziu ou trouxe para ele uma família. Então não inverte os valores, irmãos. Dá para fazer os dois com equilíbrio. Deus trouxe a Eva para Adão, ou Deus criou, né, Eva e entregou a Adão. Mas Adão não deixou de trabalhar para Deus. Então, você vai trabalhar no seu secular e Deus vai trazer uma pessoa, que na casa, né, os solteiros, para você. E você vai trabalhar no reino. A Bíblia fala que a mulher será achada. Então, onde os solteiros, a Bíblia fala que tem que estar? Envolvido com as coisas de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Os solteiros, esteja trabalhando, esteja envolvido com as coisas de Deus, esteja produzindo para o Senhor e fique tranquilo. Aquilo que você precisa, seja uma namorada, seja um bem material, Deus vai trazer até você. Porque você está investindo no reino de Deus. Porque você está servindo a Ele. Amém? Então, vigia nessa área na sua vida, e eu também na minha, né? Não é só para os solteiros, nós casados também. Muita gente casada, agora eu vou cuidar dos meus filhos, agora eu vou fazer isso. Quando, na verdade, Deus chamou para nós trabalharmos em família. Você vai ver Noé. A Bíblia fala que Deus dá uma direção para Noé. Noé era para construir o quê? A arca. Mas Noé leva consigo... Noé não estava sozinho na terra. Adão estava. Noé não, Noé já tinha gente lá. Mas quem Noé chama para construir a arca? A família. Os seus filhos entram na arca. Deus diz, a promessa é para você, para os seus filhos, para as suas noras. Então, servir ao Senhor vale a pena. Estar envolvido com o reino de Deus vale a pena, porque Noé não entrou sozinho. Deus podia ter feito a arca e falado para Noé, agora você entra na arca. Afinal de contas, você me busca. Deus não disse que a família de Noé estava toda correta. Deus disse que Noé era íntegro e justo. Então, assim, a bênção se estendeu à sua família. Por sua causa, a bênção pode se estender à sua família. Porque você decidiu se apegar com firmeza às verdades da palavra e segui-la, a sua família pode ser alcançada. Mas se nós largarmos a mão e dizer, Senhor, essa ainda não chegou, aquilo não deu certo, eu estou agora é meu tempo de estudar, de isso, de aquilo. Noé foi obediente à visão celestial. Amém? Que sejamos também. Embora o ambiente familiar seja um lugar maravilhoso, também é um lugar onde mais é fácil ferir alguém. Você sabia disso? Mesmo quando a gente não quer, às vezes sem querer, a gente pode magoar alguém no nosso lar. Uma resposta mal dada, uma situação, né,
mal colocado, um dia que a gente não acorda muito bem. Mas Deus opera grandes intervenções também, dentro da nossa casa. Grandes milagres você pode viver dentro do seu lar. Grandes curas, grandes prodígios, grandes maravilhas. É um bom lugar para receber as intervenções divinas. Onde você e eu mais utilizamos os frutos, eu disse isso, é na nossa família. E quando nós praticamos lá, vai ficar mais fácil praticar em qualquer lugar. Amém? Mais uma dica que eu quero deixar aqui para os solteiros. E hoje veio bastante, né? Mesmo que você decida viver como solteiro, tá bom? Tem gente que decide viver solteiro e está tudo bem com isso. Amém? Então, você aí que é casado não fica, né, apertando. E aí, vai casar quando? E aí, vai casar quando? Se a pessoa decidir viver solteiro, que ela seja feliz solteiro. Amém? Mas em santidade. Se você decidiu viver dessa forma, é dessa forma que Deus pede para viver. Em santidade. Amém? Glória a Deus. Você vai em algum momento viver em família, porque você tem uma. Então, mesmo que um solteiro, ele decida viver sozinho, eu não quero casar, eu quero viver solteiro, vou ser feliz assim, amém por isso. Mas você um dia, em algum momento, você vai ter uma família, no sentido de você tem pai, você tem mãe, você deve ter irmãos, não é assim? Ou você vai conviver dentro de alguma família, um amigo que te chama para comer, para passar um momento lá na casa dele. Então, em algum momento, você vai estar em um ambiente familiar. Então, é importante nós aprendermos sobre família. Porque um dia você também pode ser que esteja aconselhando alguém que já é casado, alguém que ainda vai casar, alguém que já está noivo e está, poxa, eu preciso tanto de um aconselhamento, eu não sei como me importar nessa área, eu quero casar, mas eu estou com esse impasse, ou meu noivo, ou minha noiva está me pedindo coisas que não, eu entendo que não é bom, o que você me diz? Se você e eu, vou dizer assim, se você é solteiro, e você conhece os princípios, você vai saber aconselhar segundo a palavra. Mas se você não conhecer, como é que você vai poder ajudar? E Deus quer ajudar no reino. Então é importante, mesmo sendo solteiro, entender sobre família. Mesmo não querendo casar, ou mesmo não querendo ter filhos, você saber sobre o assunto. Porque a Bíblia explana sobre isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu coloquei aqui um pilar da família, tem vários pilares, a gente vai falar durante as quintas-feiras alguns, mas um deles é a oração. Como é importante, irmãos, nós orarmos pela nossa família. Então, que ainda não tem, você já pode orar pelo seu futuro casamento, para que Deus prepare essa pessoa, para que você encontre, para que seja de acordo com o que Deus quer. Você vai ser guiado, pede ao Espírito Santo que ensine como orar sobre isso. Mas nós que já somos casados também devemos orar sobre a nossa casa. Não podemos dizer assim, né? Ah, minha esposa ora. Que bom. Mas nós não podemos ficar na aba da nossa esposa. Porque somos individuais. Então, você como homem tem coisas que você precisa orar sobre a sua família. E você como mulher tem coisas que você precisa orar sobre a sua família. O bom é quando nós também oramos juntos sobre isso. Sobre a mesma visão, o mesmo propósito. Amém? Então, a importância de oração em uma casa é muito importante. É um dos pilares para que aquela casa fique de pé. Principalmente, irmãos, quando a visão há duas visões. Na verdade, não pode existir duas visões. Então, se um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, então tem duas visões, nós vamos para a oração, para que alinhe uma visão só. Só pode ter uma visão. Não dá para um para o norte e outro para o sul, casado. Precisa os dois estar na mesma sintonia ou na mesma visão. É casa, agora nós vamos correr para casa. É filhos, agora vamos correr para filhos. É adquirir algum outro bem, agora não dá para um ir para um lado e outro para o outro. Onde a divisão não vai operar a bênção. Mas na unidade, vocês conseguem ir mais rápido. A importância da oração, principalmente quando nós queremos coisas diferentes. E acontece isso no casamento. Tem momentos que um quer uma coisa, outro quer outra. E aí ou fica emburrado os dois, né? Cada um para um lado, sem se falar de bico, porque ninguém quer ceder. Ou então, não adquire nada, porque ninguém cede também. E assim por diante. Então, vai para a oração. Então, a gente vai concordar sobre isso, vamos orar sobre isso. Tudo começa na oração na vida de um crente. Amém? Então, coloque sua vida, sua família debaixo de oração. Quantas coisas a gente se livra na oração, não é? Os sensíveis vão experimentar de maravilhas aí.
Antes de comprar, Deus já fala, é para comprar, não é para comprar, é para ir por aqui, não é para ir por ali. Aqueles que são espirituais, irmãos, são guiados pelo Espírito. Então está na hora de você começar a deixar o Espírito te guiar. Amém? Apresente a Deus a sua família. E se você encontrar durante este... Espera aí. Eu coloquei aqui uma... Tá, entendi. Eu coloquei aqui. Se você encontrar durante esse estudo alguma área que não está bem na sua vida, apresente ela em oração. Irmãos, qualquer área. Agora eu vou dizer de novo. Qualquer área. Como diz nosso pastor Luciano, ele está aqui. Agora eu vou falar em hebraico. Qualquer área. Então, qual é a área que não está bem na sua família? É a financeira? É a familiar, de filhos? É a intimidade? Qual é a área? Relacionamentos? Pai, mãe, tio, cunhada. Qual é a área que não está bem? Não está dando certo. A gente não está se entendendo. Ou eu não estou gostando. É oração. Amém? O melhor lugar, a melhor pessoa para você bater um papo é Jesus. Glória a Deus. Se você queria fazer uma... Como é que os psicólogos? Uma terapia ou um atendimento, faça com Cristo. Você pode colocar lá e dizer, Senhor, essa área aqui não está bem. Essa área aqui não está legal. Pode ter certeza que Ele não vai só te ouvir, mas Ele vai te dar a direção certa do que fazer. Amém? Deus valoriza a família. Deus vê a família como bênção para uma sociedade. Porque uma família forte, uma família estruturada, haverá uma sociedade bem estruturada. Amém? Glória a Deus. Através da nossa família, a sociedade conhece a Deus. Através da minha casa e da sua, dos nossos proceder, do nosso modo de viver, as pessoas vão reconhecer Deus, elas vão desejar viver com Deus. Porque ela vai dizer, nossa, eu queria que minha família agisse assim. Elas não vão olhar para a perfeição da sua família, elas vão olhar para Deus na sua família. O agir e operar de Deus nela. Amém? Através das relações familiares, os nossos filhos vão conhecer a Deus. Então, a primeira pessoa que deve apresentar Deus para os nossos familiares é nós. Quando a pessoa olhar para você, ela tem que ver Jesus, o modo de agir de Cristo em nós, para que ela possa desejar ser cristão como nós. Amém? Ela tem que desejar estar perto de mim e de você. Se os nossos filhos desejam estar mais na rua, se o nosso marido deseja estar mais na rua, se as pessoas que deveriam estar mais próximas desejam estar mais longe, alguma coisa está errada. A gente não está resplandecendo Cristo. Eu queria que a Júlia colocasse a imagem que eu pedi para colocar. Na verdade, toda quinta-feira, por favor, quando começar, já pode deixar. Eu coloquei essa imagem que muito ministro usa de família. E ali está dizendo assim, quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe eles estão um do outro. Então, você vai ver o primeiro ali, a parte de baixo, o distanciamento. Porque quanto mais longe a pessoa está da presença, do reino, mais longe nós vamos estar um do outro, irmão. Porque é a palavra que nos aproxima. É a palavra que nos coloca juntos. Você está aqui hoje por causa da palavra. Eu só te conheço por causa da palavra. Porque senão nós não estaríamos juntos aqui. Então, se eu e você estivermos mais próximos de Deus, pode ter certeza, como casal também nós vamos estar mais próximos um do outro. Quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximos eles estarão um do outro. Amém? Glória a Deus. Talvez você pense assim, mas o meu esposo não conhece a Deus. Mas você conhece. E quanto mais próximo você estiver de Deus, pode ter certeza que o seu esposo também vai caminhar para o mesmo lugar. Por quê? Por causa da sua vida. Por causa da sua fidelidade. Por causa das suas orações. Por causa da sua semeadura sobre o seu marido. Ou sobre a sua esposa. Se lembra que tudo é semente? As suas ações são sementes que podem trazer ele para perto, ou ela para perto de Deus, ou para longe. Qual é a semente que você está usando? A do amor? A do perdão? O do carinho? Os frutos do Espírito é para nos ajudar. Amém? Muita gente, pode deixar a imagem aí, tá? Muita gente tem problema de reconhecer a paternidade de Deus. Porque teve uma família, ou desestruturada, ou até nem teve uma família.
muito cristão, e muita gente que nem é cristão também, mas se eu falar de cristão, muito cristão, mesmo estando dentro da igreja, ele tem dificuldade de ouvir a palavra pai. Deus é pai. Porque, afinal de contas, o pai que eu tive, misericórdia. E quando você fala a palavra pai, ela se lembra do pai natural. Mesmo sabendo que Deus é infinitamente mais melhor, bonito, gracioso, poderoso. Mesmo assim, a primeira coisa que sobe na mente é: não, meu pai era terror. Então, às vezes, mesmo sendo cristão, a pessoa tem essa dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. E por isso, um relacionamento com Deus fica difícil. Ela fica vai e volta no reino, uma hora dentro, outra fora, porque ela não entendeu o grande amor desse pai. Porque alguém falhou aqui na terra de representar Deus para ela. Ou uma mãe. Então, a importância de nós, como família, criar um ambiente favorável para que nossos filhos cresçam é muito importante, irmãos, para a eternidade. Eu lembro de um testemunho de um irmão, eu vi, na verdade, o Luciano Subirá falando sobre isso, que ele estava em um culto orando e Deus mandou ele sair do culto, o culto estava lotado, ele tinha que ir lá atrás dar um abraço em um homem, em um irmão. E ele, vou dar um abraço no irmão, que o irmão vai pensar, né? Mas ele ficou com aquela incomodação. E o irmão estava lá atrás orando, os olhos fechados, e quando o pastor Luciano Subirá encostou nele, ele se assustou assim, e o pastor abraçou ele, o homem começou a cair em lágrimas. Depois que o homem se recompôs, ele perguntou: por que você estava chorando? E ele disse: porque eu estava aqui pedindo para Deus, que se... eu tenho dificuldade, quando vocês falam sobre pai, eu tenho dificuldade de entender Deus como pai, porque eu tive um pai muito ruim, e eu queria que, se Deus fosse pai mesmo, que ele trouxesse o senhor até aqui para me abraçar. E não é que o senhor veio? E a partir daquele momento, ele entendeu que Deus estava ouvindo ele, que Deus realmente era um bom pai. Então, quantas pessoas têm essa dificuldade? Talvez ela nem saiba que ela tem essa dificuldade, literalmente, com Deus como pai. Mas lá no fundo, ela tem um problema de relacionamento com Deus. Porque ela não teve uma família que demonstrasse Cristo para ele ou para ela. Então, é importante, irmãos, nós termos uma vida realmente com Deus, para que, de fato, nossos filhos possam ver Deus, possa conhecer o Espírito Santo, possa ter firmeza. Sabe pessoas que elas são, como eu posso dizer? Elas ficam oscilando. Ora crê, ora não crê. Elas são pessoas que tudo duvida. São pessoas que, por algum momento em sua família, elas não tiveram uma segurança familiar. Então, ela duvida, ela tem medo, ela é inconstante. Tudo isso é reflexo de uma família. Então, ela traz isso para o reino de Deus. Ah, não sei se Deus é tão bom assim. Eu não sei se Deus vai ficar o tempo todo comigo. E se eu falhar, Deus não vai me amar mais. Então, todo reflexo de uma família, muitas das vezes, reflete no espiritual das nossas vidas também. Então, é importante cuidarmos da nossa casa, da nossa família. Mas não tem como cuidar da nossa família sem cuidar de nós mesmos, do nosso relacionamento pessoal com Deus. Porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não vivo uma vida realmente para Deus, como é que eu vou desenvolver isso na vida de outro? Não vai funcionar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus é bom. Obrigado, Pai. As leis de Deus não são proibições para que você e eu não sejamos felizes, mas é para que você e eu desfrute da plenitude de Deus em tudo. Então, irmãos, eu quero fechar um pouquinho com isso, depois nós vamos continuar sobre algumas coisas. Você vai ler as Escrituras e, às vezes, lendo, a gente pode pensar assim: nossa, é tanta proibição, Deus não quer que eu seja feliz. Jovem pensa muito isso, né? Poxa, mas eu queria curtir isso, eu queria curtir aquilo, e aquilo ali parece tão legal. E a gente, por ler as Escrituras, pensa assim: ai, Deus não quer que eu seja feliz. Irmãos, é ao contrário. Porque Deus quer realmente que você seja feliz. É que Deus deu algumas leis e alguns mandamentos que vão te proteger de certas situações, que aparentemente parecem ser felizes, mas que vai te trazer dano no futuro.
E um pai de amor, ele já está lá na frente, para que você não sofra um dano. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Então, a gente vai começar depois, decorrer algumas coisas sobre isso. Quero que quando você estiver lendo a sua Bíblia, e se por algum momento você achar que Deus está te privando de algo, lembre-se que não, Deus nunca vai te privar de algo, ao contrário. Ele quer te manter bem, Ele quer te manter saudável, Ele quer que você tenha experiências maravilhosas na sua vida. Então, se você tiver experiências antes do casamento, quando você for para um casamento, você já vai estar cheio de carrapicho, e tirar isso tudo dá muito trabalho. Então, é melhor fazer o que é certo, amém? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pelos teus ensinos nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor nos deu instruções que, ainda que pareçam tão pequenas, vão fazer tanta diferença na nossa vida. Obrigada, Pai, porque se você valoriza a família, nós também vamos valorizar a nossa. E vamos ajudar a outros a valorizar as suas. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que a graça do Senhor venha ser sobre cada família aqui representada e que a Tua palavra venha ecoar nos corações, trazendo mais iluminação a cada família. Que cada um possa observar na sua própria família, Pai, as áreas que estão boas, aquelas que precisam melhorar, quais tipos de investimento elas precisam fazer, Pai, para que eles possam desfrutar de um tempo maravilhoso um com o outro e todos eles com o Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque você tem cuidado verdadeiramente de nós. Somos tão gratos pelo seu zelo, pela sua proteção e pelo seu cuidado com as nossas vidas. Nós te agradecemos pela nossa família, Pai. No nome de Jesus. Amém, irmãos?